Olá pessoal, hoje nós vamos ver o verb to be no simple past. O simple past é o passado no inglês, tá? Vamos lá. Nós já vimos em aula anterior que o verb to be significa ser ou estar. Por que o verb to be tem esses dois significados na língua portuguesa? Porque nós fazemos distinção na língua portuguesa entre um estado permanente e um estado transitório. E no inglês não tem essa diferença. Então, no inglês, o verb to be significa ser ou estar. Vamos ver um exemplo do que é o estado permanente. O estado permanente, quando eu digo ela é bonita, she is beautiful. Ela é bonita sempre, ela é bonita o tempo todo. É um estado permanente. Mas eu também poderia dizer, em um estado temporário, que ela está bonita. She is beautiful. Ela está bonita agora, neste momento. Ela não é sempre, mas está agora. Mas observe que, enquanto nós fazemos essa diferença entre estado permanente e estado temporário em português, em inglês, nós não fazemos essa distinção. Então, she is beautiful significa tanto que ela é bonita, como também que ela está bonita. Mas, professor, quando que eu vou perceber, quando que eu vou saber se no inglês está se referindo a um estado permanente ou a um estado temporário? Pelo contexto, pela conversa, pela história, você percebe, né? Ou se nós colocarmos na frase advérbios de tempo, dizendo sempre, ou agora, neste momento. Então, pelo contexto da frase é que você entende se o estado é permanente ou temporário. Mas no inglês não se faz essa distinção, é um verbo apenas para se referir ao estado de ser e ao estado de estar. Agora nós vamos estudar, né, a conjugação do verbo to be no passado no inglês. O passado em inglês nós falamos simple past. Simple past. Aqui nós temos os pronomes em inglês, the subject pronouns, esses são os nomes desses pronomes, subject pronouns, porque eles aparecem somente como sujeitos da oração. E nós temos aqui I was, eu fui, ou eu era, eu estive ou eu estava, tá? Porque no inglês não tem essa diferença que nós fazemos no português de pretérito perfeito, pretérito imperfeito. No inglês não tem isso, coisa boa, né? Bom para nós. Então, I was significa eu estive, eu estava, eu fui, eu era. É o passado do verbo estar e do verbo ser. I was. O passado do verbo to be para you é you were. You were. Você esteve, você estava, você foi, você era. He was, ele foi, ele era, ele esteve, ele estava. He was. Da mesma forma, she was, ela foi, ela era, ela esteve, ela estava. It was, nós já vimos que o it é um pronome neutro, usado para animais e objetos. Aí no passado, it was. We were, nós fomos, nós éramos, nós estávamos, nós estivemos. We were. We were. Esse é no finalzinho não é pronunciado, tá? You were. Percebam aí que o you singular é idêntico ao you plural, não há diferença entre você e vocês em inglês, a gente só percebe essa diferença entre singular e plural pelo contexto, mas na gramática não há diferença. E they, que significa eles e elas, no passado, they were, eles eram, eles foram, eles estavam, eles estiveram, ou elas foram, elas eram, elas estiveram, elas estavam. Então vamos recapitular. I was,
Esse S no final tem som de Z, tá? I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Muito bem. Agora nós vamos analisar como que a gente constrói uma frase na afirmativa em inglês affirmative, com o verb to be no simple past, no passado. I was fine. Eu estava bem. Eu estava bem. Eu estive bem, né? He was nice. Ele era legal, né? Ele foi legal, né? You were smart. Você era inteligente. Você foi inteligente. They were friends. Eles eram amigos, elas eram amigas, eles foram amigos, elas foram amigas. Agora nós vamos ver na negativa. Como é que a gente constrói a forma negativa, né, usando o verb to be no passado. Em inglês, negativo é negative. É muito fácil. Você só vai acrescentar aí a palavra not. Not significa não. Então, I was, eu fui, eu era, eu estive, eu estava. I was not, eu não estive, eu não estava, eu não fui, eu não era. Então, da mesma forma com os demais. You were not, he was not, she was not, ela não era, ela não foi, ela não estava, ela não esteve. It was not, we were not, nós não éramos, nós não fomos, nós não estivemos, nós não estávamos. You were not, o you continua idêntico, tanto no singular quanto no plural, sempre. They were not. Agora observe, na pressa, os nativos de falantes de língua inglesa costumam contrair essas expressões para falar mais rápido. Então, a forma contraída em inglês nós dizemos contracted. Contracted. Então, para falar mais rápido, eles não falam I was not, eles falam I wasn't. I wasn't. Eles não falam you were not na pressa, eles falam you weren't. You weren't. Weren't. Ok? Weren't. He wasn't. Ele não estava, ele não esteve. Ele não foi, ele não era. She wasn't. De mesmo modo. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't. Eles não foram, eles não eram, eles não estavam, eles não estiveram. Bem, agora nós vamos ver como construir sentenças na forma negativa do verb to be no simple past. I was not fine. Eu não estava bem. Na forma contraída, I wasn't fine. He was not nice. Ele não era legal. He wasn't nice. Ele não era legal. Na forma contraída. Lembrando que a forma contraída é a forma que a gente mais vê, é a forma mais frequente no coloquial, no dia a dia, mas na hora de escrever, numa fala mais formal, numa escrita mais formal, eles não abreviam, eles não contraem, ok? You were not smart. Na forma contraída, you weren't smart. Você não era inteligente, você não foi inteligente. They were not friends. Eles não eram amigos. They weren't friends. They weren't friends. Eles não eram amigos, na forma contraída. Pois bem, agora nós vamos ver como que nós construímos a forma interrogativa. Em inglês, interrogative. Interrogative. É muito simples.
né, seguindo a mesma regra que já é utilizada no verb to be, no simple present, no presente, nós só vamos inverter, colocando o verb to be no início da sentença. Então, nós temos aqui a afirmativa. You were okay. Você estava bem. Você estava ok. Para fazer a pergunta, eu apenas inverto, colocando o verbo no início. Were you okay? Were you okay? Então, se eu digo you were okay, eu estou afirmando. Se eu digo were you okay, eu estou perguntando. Outro exemplo, nós temos she was beautiful. Ela era bonita. Ela foi bonita. Para perguntar, eu só levo o verbo to be para o início. Was she beautiful? Ela era bonita? Ela foi bonita? Was she beautiful? Mais um exemplo. Agora com we, nós. We were friends. Nós fomos amigos, nós éramos amigos. Agora, para perguntar, eu só inverto, coloco o verbo no início. Were we friends? Nós éramos amigos. Nós fomos amigos. Para responder essas perguntas, é muito simples. Você pode responder. A primeira pergunta, were you okay? Você estava ok? Você estava bem? Yes, I was. Sim, eu estava. Sim, eu estive. Né? Ou no, I wasn't. Não, eu não estava. Eu não estive. Né? Was she beautiful? Ela era bonita? Yes, she was. Sim, ela era. Ou no, she wasn't. Não, ela não era. Ela não foi. Né? Were we friends? Nós éramos amigos? Yes, we were. Sim, nós fomos, nós éramos. Não, nós não éramos. Ou não, nós não fomos. Tá? Então, é importante aqui também você perceber que na afirmativa a gente não contrai quando a resposta for assim, curta. Tá? Você só contrai a afirmativa se for dentro de uma frase. Agora, uma sentença maior. Se for assim, uma resposta curta, você não contrai a forma afirmativa. Você contrai apenas a forma negativa. Ok? Bem, por hoje é só. Encontro vocês na próxima videoaula.